canal. Pra quem tá chegando aqui, eu sou au pair nos Estados Unidos. Meu nome é Larissa. Tem um outro serzinho aqui que se chama Luciana, é a minha irmã gêmea. Ela geralmente não tem postado vídeo junto comigo. Eu espero que ela volte logo. Vamos voltar a 2018 e começar com meu primeiro ano de au pair. Falar de uma forma geral sobre o primeiro ano de au pair vai ajudar bastante a ter noção de como foi a minha experiência. Então, vamos pro vídeo. Eu tenho uma colinha aqui com várias perguntas que me fizeram lá no Instagram e nos vários grupos de au pair que eu fiz um post lá. Quem não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar aqui. Eu posto stories, mostro um pouquinho das kids, um pouquinho da minha rotina, um pouquinho de tudo. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos em outubro de 2016. Então, meu primeiro ano de au pair terminou em outubro de 2017. Eu já tô aqui há 1 ano e 3 meses, então eu já tô no meu segundo ano, eu estendi com a mesma família, mas eu vou tentar fazer um voltado desde que eu cheguei até agora com as perguntas que o pessoal fez, tá bom? Então vamos lá. A primeira pergunta que muita gente faz é sobre a minha adaptação. Eu quero fazer um vídeo mais específico sobre a adaptação, porque, no geral, a adaptação demora 3 meses, e eu não tô falando só sobre a língua, eu tô falando de uma forma geral, porque durante esses 3 meses pode existir um desejo urgente de voltar para casa, aquela pergunta que você não para de o que eu estou fazendo aqui, aquela dúvida e aquele sentimento de, sabe, eu sou burra, porque isso surge demais por causa do inglês, porque você não conhece nada, por causa de muitos motivos, uns sentimentos de incapacidade, sendo bem sincera, sabe? Então eu quero fazer um vídeo bem legal sobre a adaptação, mas a adaptação de forma geral para todo mundo que faz intercâmbio, ela dura uns 3 meses. E para mim não foi diferente. Foi uns 3 meses até eu conseguir entrar na rotina da casa, até conseguir entender um pouquinho melhor sobre os meus hosts, até conseguir, sabe, adaptar de forma geral. A segunda coisa que me perguntam bastante é sobre meu inglês. Como que era seu inglês quando você chegou e como que ele está depois de 1 ano? Bom, o que acontece? Quando eu vim para ser au pair, eu já tinha feito um intercâmbio no Kansas de 1 ano. Então, quando me perguntam sobre o meu inglês, eu tenho a mania de voltar de como era quando eu cheguei no Kansas pela primeira vez. Porque meio que não conta dessa vez, porque eu já cheguei com inglês legal. Então, assim, eu conto que eu cheguei com inglês muito ruim quando eu vim pro Kansas. Muito ruim mesmo. E tá, intermediário. Eu falo era ruim pro intermediário, porque eu não entendia nada, me sentia muito perdida em muita coisa. As pessoas faziam piada, eu ria só por educação. Mas eu tive um anjo na minha vida chamado Diana. Ela era brasileira e ela falou: Lari, você só vai falar inglês comigo, eu só vou falar inglês com você. E a gente precisa se ajudar com isso. A gente só tem 6 meses. Era só 6 meses, depois a gente ficou 1 ano. Enfim, a gente só tem 6 meses aqui, então a gente precisa se ajudar quanto a isso. E foi maravilhoso. Foram em torno de 3 a 4 meses para eu melhorar o meu inglês a ponto de eu me sentir mesmo confortável. Mas eu não falava português quase nunca, gente. Era 2 vezes que eu falava com os meus familiares. E eu, nos meus tempos off, nos meus tempos livres, eu tinha amigos americanos, amigos internacionais e alguns amigos brasileiros que eu insistia em falar inglês, especialmente porque a Diana falou: isso vai ser essencial para você, e realmente foi. Em 6 meses, naquele intercâmbio, totalmente imersa no inglês, foi mais do que suficiente para conseguir um inglês super legal. Em 1 ano, eu peguei inglês fluente, mas, gente, eu me esforçava pra caramba. Tipo, era muito mesmo. Nos primeiros 2 meses, eu tinha enxaqueca, não era bem enxaqueca, mas era dor de cabeça demais antes de dormir, porque eu passava o dia inteiro com os olhinhos colados na boca das pessoas para entender e engolir cada palavra que falavam, porque se eu perdia uma, eu já perdia tudo, eu já não entendia mais nada. E daí não era nem o esforço de falar, porque falar a gente balbuceia quando chega, né? Mas o pior era mesmo conseguir entender e prestar atenção e absorver tudo. Era bem difícil. Uma coisa que eu fiz que me ajudou foi fazer um glossário, ler jornal todos os dias e assistir televisão todos os dias e repetir o que a televisão falava. Essas 3 coisas. Eu vou falar mais sobre isso
como eu melhorei meu inglês, eu já tenho um vídeo sobre isso, mas eu vou falar mais sobre isso nesse vídeo que eu vou contar sobre o meu intercâmbio do Kansas, beleza? A outra pergunta que me fazem bastante é como é a sua relação com a sua host family? E vindo a isso, teve uma pergunta muito interessante. Qual foi a sua primeira impressão das kids e como foi o seu primeiro contato com a host family? Então, eu vou contar um pouquinho como foi o primeiro contato. Eles me buscaram no aeroporto, eu tava super nervosa, tentando saber onde eles estavam. Aí eu vi eles, eu fui lá, dei um abraço, não saí correndo nem nada, mas eu dei um abracinho assim, sabe? Meio sem jeito. Bem sem jeito. O meu kid mais velho tava lá e ele foi um fofo, ele conversou, ele é um anjo, gente. Ele é um amorzinho, eu amo o meu kid mais velho. Meu kid mais novo também, mas a adaptação com ele foi um pouco mais desafiadora. Guarda isso. Minha primeira impressão dele foi essa, que ele era bonzinho, mas ele era quieto. Dos meus hosts, que eles eram muito legais. O meu host dad, ele é muito conversador, ele pergunta bastante coisa, então foi muito legal. A minha host mom, ela era mais quieta, então eu não tive uma impressão, assim, não vou falar nem boa nem negativa, mas ela era mais quieta, mais na dela. Com o convívio, hoje eu tenho uma proximidade maior com ela, eu gosto muito dela, eu admiro muito ela, então a primeira impressão às vezes não é a mais correta. E como que foi esse primeiro momento? O primeiro momento foi um pouco difícil, eu confesso, porque a gente tá na casa de um estranho, a gente não sabe as reações deles, a gente não conhece muito bem. E assim, vou contar uma história dos 2 primeiros dias que eu fiquei muito cabreira. Foi assim, eu levantei, fui lá embaixo e aí eu dei bom dia pra minha host e ela não me respondeu. Aí eu dei bom dia de novo e ela não respondeu de novo. E eu fiquei meio, ai meu Deus. Aí no dia seguinte a mesma coisa. E eu fiquei, eles não gostam de mim. Enfim. Acontece que a minha host é muito desligada, especialmente quando ela tá no telefone ou tá fazendo alguma coisa. Ela se desliga do mundo igualzinho o meu host kid pequenininho. E acontecia só que ela não tava ouvindo, ela não tava prestando atenção. Isso acontece direto. Então não tinha nada a ver, mas a gente não entende logo no começo, sabe? A gente não conhece as pessoas e não entende as ações delas. Então, fiquem calmos, gente. Eu acredito que logo no começo é muito difícil você se sentir 100% à vontade, mesmo que eles façam, sabe? Mas se liberte dessa preocupação, porque aos poucos você vai se acostumando, eles vão se acostumando com você e vai dar tudo certo. Outra pergunta que bastante gente faz é: quais as suas maiores dificuldades durante o intercâmbio? Aqui eu vou falar um pouquinho sobre o meu kid menorzinho, que ele tem 3 anos, hoje. Quando eu cheguei ele tinha 2, e ele passou 2 anos com a outra au pair. Ou seja, a adaptação dele comigo foi assim, um desafio. E eu vou falar sobre isso também em outro vídeo, porque como vocês podem ver, eu falo pelos cotovelos, eu sou uma tagarela. Resumidamente, o Sai, o meu kid de 3 aninhos, ele só conhecia a au pair anterior. E ele não me conhecia, então ele me testou bastante. E eu jurava que a minha maior dificuldade ia ser o mais velho, que ele tava com 10 para 11 anos, e é uma idade bem crítica. Então eu jurava que ia ser ele, que ele ia me desafiar, que ele ia querer me contrariar, e não foi nada disso. No segundo dia ele veio, Lari, I love you. E no terceiro, e no quarto, e todos os dias ele falava isso sempre. E com o meu kid mais novo foi um pouco mais difícil, foi bem desafiador. Quando que eu percebi que ele já tinha se adaptado comigo? Foi 10 meses depois, por isso que eu quero falar bastante sobre isso num vídeo específico. Foram 10 meses depois, quando ele, por vontade própria, veio me dar um beijo. E 12 meses depois, ele, por vontade própria, falou, Lari, I love you. Então, foi muito legal, foi um dos momentos mais marcantes pra mim, mas não foi fácil. Por não ter sido fácil, foi extremamente recompensador. Eu nunca desisti, eu nunca tratei ele mal, ele nunca me tratou mal, né? Durante essa adaptação toda. Foram momentos desafiadores e difíceis, mas foi recompensador. Segunda maior dificuldade foi ficar sozinha. Quando eu cheguei aqui era outubro. E isso acontece bastante, gente. Os grupos já estão formados, porque as meninas chegam geralmente um grupo enorme entre junho e julho. E os grupos se formam
E eu cheguei especialmente numa época que tinha muita menina em extensão, então tinha muita gente já aqui há quase 2 anos, ou já entrando no segundo ano, já tinha a panelinha deles, então eu fiquei muito sozinha. Como que eu fiz pra driblar isso? Eu arranjei vários hobbies meus que dava pra fazer sozinha, não precisava me preocupar pra estar com companhias. Eu ia ver vídeo no cinema, saía patinar no gelo, que é um dos meus hobbies favoritos. Comecei a fazer brush lettering, que é escrever caligrafia. Então eu passava bastante tempo, eu ia pro Starbucks à tarde, editava vídeo e tal, e coisas assim. E então ficar sozinha aqui no começo, que foi de outubro a janeiro, mais ou menos, foi um pouco ruim, foi uma dificuldade pra mim. Uma das dificuldades muito tensas pra mim foi quando eu fui parar no hospital. Tive que passar por um procedimento cirúrgico e não era nada demais, era só eu precisei drenar minha amígdala, mas não foi nada fácil, gente, ir pro hospital sem a família. Ficar doente de uma forma geral aqui nos Estados Unidos, não aqui, mas assim, quando você tá sozinha, tanto quando você mora numa outra cidade, você não tem pai, não tem mãe, não tem irmã, ficar sem a família quando você tá doente é péssimo. Então, essa é uma dificuldade. Depois disso tudo falado, muita gente pergunta: e aí, 7 meses depois, você vai estender? E você vai estender com a mesma família? Eu acho que é difícil falar por outras pessoas, mas eu vou falar por mim, o porquê que eu estendi com os meus hosts. Minha relação com eles estava muito boa, eles eram muito bons, eu tinha carro, eu gosto da região, tava fazendo amizade e eu não sentia necessidade de explorar os Estados Unidos em outras áreas. Se você tem necessidade, se você quer explorar em outros lugares, ou se você quer mudar a idade das crianças, eu acho que vale a pena tentar mudar e estender com outra família. Mas no meu caso, eu gostava daqui, eu gostava dos meus hosts e de tudo. Então eu resolvi estender com eles. Estender ou não estender? Eis a questão. Se você não tá desesperadamente querendo voltar pro Brasil, estende. E estende por 1 ano. Se você for au pair in America, gente. Vou falar pela au pair in America porque é o que eu conheço. Eles falam assim, que se no seu segundo ano, no segundo mês você fala não aguento mais e quiser ir embora, você dá um aviso prévio de 1 mês e no mês seguinte eles te dão a passagem de volta pra casa. Sem briga, sem discussão. Então, se existe dúvida, eu não vejo por que não estender. Até porque se chegar no primeiro mês do segundo ano e você não tiver a fim de ficar mais, você pode voltar pra casa. Curso. Sobre os cursos que eu fiz aqui. No primeiro ano, eu fiz a UCLA, que era o curso online. Eu tinha esperança de fazer cursos Montessori aqui. Pesquisei muito e não achei, mas eu fechei a minha cabeça para alguns cursos que eu não precisava. E aqui existem uns cursos de workshop menores em algumas faculdades que eu acho que eu deveria ter feito, deveria ter ido atrás, porque eles têm workshop de escrita, de literatura infantil, eles têm workshop para professoras infantis, são coisas que eu gostaria de ter estudado. E tem outros workshops muito legais, como criadora de evento, tem de arte, tem de fotografia, são cursos mais curtos e com um valor menor. E eles dão crédito. Eu pesquisava, mas eu não conseguia achar, cara. Foi assim, foi muito ruim pesquisar cursos, de verdade, foi muito difícil, tanto que eu tenho um vídeo bem longo aqui falando sobre curso. Nesse segundo ano eu fiz um curso sobre o Amish County, muito legal, que é um curso de fim de semana. Você vai lá 2 ou 3 fins de semana e depois você visita o lugar. E eu gostei muito. E eu quero procurar esses workshops que eu falei, que agora eu já encontrei. Eu quero fazer algum relacionado à literatura infantil. Dá pra encontrar bastante coisa legal? Dá. Mas você tem que pesquisar bem. Última pergunta que fazem bastante é com relação ao pós-au pair. O que você vai fazer depois que terminar o ano de au pair? Eu já terminei, estendi. E o que você vai fazer quando voltar pra casa? Neste momento, meu plano é voltar pra casa, ficar 6 meses e ir para o Canadá, porque eu quero estudar, eu quero fazer treinamento Montessori lá, eu quero fazer um curso de educação infantil lá. Por que no Canadá? Porque lá ele tem... Fazendo isso, esse planejamento que eu tô fazendo, tem uma oportunidade maior de imigrar caso eu queira ficar. E caso eu não queira ficar lá, eu posso voltar pro Brasil e criar uma escola. Meu sonho é ter uma escola Montessori. Quem sabe eu chego lá, né? Mas um daycare, alguma coisa assim. Então, o meu plano hoje é esse, é ir pro Canadá. Algumas pessoas perguntaram como ficar aqui nos Estados Unidos.
e tem várias opções. Como eu não tô explorando isso, eu acho difícil eu conseguir te explicar isso, porque eu não tô explorando essas opções. Mas tanto mudar o seu visto para turista, quanto mudar o visto para estudante, você consegue ficar aqui e até trabalhar, fazer uns bicos, ilegal, mas consegue. Então é isso, gente. Esse foi meu vídeo de 1 ano. Logo mais tem mais vídeo. Fiquem aqui com nós e até mais. Tchau, tchau.